noite a todos, graça e paz, amém? Como é bom podermos voltar na comunhão. Quero pedir para os irmãos, vamos ficar em pé, vamos ler a palavra de Deus, no Salmo de número 105, é um salmo que nos leva a louvar a Deus pelo seu favor, e ele diz assim: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, anunciai seus feitos entre os povos, cantai-lhe louvores, falai de todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração daqueles que buscam o Senhor, buscai o Senhor e a sua força, buscai-o sempre a sua face, lembrai-vos das maravilhas que ele tem feito, dos seus prodígios e dos juízos que proferiu. Amém? Vamos orar, vamos agradecer, porque a nossa atitude tem que ser de louvor, de gratidão. Ele é grande, Ele é maravilhoso, Ele é bondoso, Ele é misericordioso, Ele tem feito muito além do que nós pedimos ou pensamos. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esta oportunidade de podermos cultuar ao Senhor. Abençoa cada um que acompanha este culto, abençoa poderosamente a vida de cada um, com a tua bênção, com a tua paz, com a tua alegria, com a saúde que vem do Senhor. Abençoa este momento. Nosso desejo é louvar o teu nome, é tão somente nos concentrarmos tão somente no Senhor e adorar o teu santo nome. Ajuda-nos, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, as nossas faltas, dá-nos a tua direção, dá-nos o teu toque, opera mesmo, que a ação do Espírito Santo seja algo que faça total diferença neste momento e neste lugar. Fala conosco, nosso desejo é ouvir a tua voz, e que tudo que queira impedir, atrapalhar ou que queira derrubar alguma coisa que está para acontecer aqui, caia por terra mesmo, no poderoso nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Amém e amém. Vamos declarar que nós queremos engrandecer o seu nome em todo o tempo. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor,
pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. E céu. Vamos declarar que estamos aqui para adorar a Deus. Nosso desejo é adorar, é nos prostrar diante de dele, é dizer que ele é o nosso Deus. Amém? Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável,
totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. A nossa adoração é em espírito e em verdade. Deus nos criou para o louvor da sua glória. Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade nós vamos declarar que Ele é a nossa razão. Ele é a razão da nossa adoração. Fomos criados para o louvor da sua glória. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi
assim, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor. Vamos declarar que o nosso general é Cristo e por Ele nós marchamos, amém? Vamos crer que Ele é o nosso general, Ele é com certeza aquele que comanda, que governa todas as coisas, e nós vamos declarar e marchar. Nós estamos no meio de um momento que precisamos marchar cada vez mais, para a honra e glória do nome do Senhor, amém? Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é. Tua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias marchamos sim, em suas mãos a chave da vitória, que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero ler um texto, pois vocês acompanharão assentados mesmo. Esse texto é tão interessante porque ele fala de uma grande verdade. Muito se soubesse da existência de um livro que pudesse dar as soluções para descomplicar a vida, com certeza ia correr para a primeira livraria para comprar, né? Nós temos um livro que com certeza nos traz muita direção, descomplica muito a nossa vida, que é a palavra de Deus. Mas existe um livro, dentro desse livro, aliás, Bíblia tem um significado de livros, né? São 66 livros, 39 do Antigo, 27 do Novo Testamento,
São 66 no total. Mas existe um livro aqui dentro deste conjunto de livros chamado Bíblia, que está no livro de Eclesiastes, que fala justamente sobre o tema da mensagem de hoje, que é Descomplicando a Vida. Quero te convidar a abrir lá no livro de Eclesiastes, capítulo 7, nós vamos ler apenas o verso de número 29. Eclesiastes, capítulo 7, nós vamos ler o verso de número 29. E o texto diz assim, todos acharam? Creio sim, né? Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Essa na Almeida, revista e atualizada, talvez seja essa. Se você tem a NVT, esse texto está assim: foi isto, porém, que descobri. Deus criou os seres humanos para serem justos, mas eles buscam todo tipo de maldade. Na NVI está assim: assim cheguei a esta conclusão. Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Achei muito interessante essa tradução, a última que eu vou ler com vocês neste momento, antes de orar, que está na Nova Tradução na linguagem de hoje. Diz assim: tudo o que aprendi se resume nisso. Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Esse é o tema da mensagem, Descomplicando a Vida. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer pela tua palavra, eu quero te agradecer por poder, mais uma vez, prestar esse culto de louvor e adoração, isso por causa da tua graça, da tua misericórdia renovada sobre nós. E agora nós te pedimos que a palavra que foi lida agora se torne plena revelação a cada um que está acompanhando este culto neste momento. E que assim nós te pedimos que haja a direção, a luz e toda a direção da parte do Espírito Santo para que nós possamos entender, compreender e não apenas sermos ouvintes, mas sermos praticantes da sua palavra. E eu oro que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Eclesiastes é um livro muito interessante. Alguns dizem que é um livro amargo, outros já o classificaram como um livro que não é muito bem digerido na sua leitura, mas é um livro transparente, que nos fala grandes verdades. E Eclesiastes vem da palavra assembleia, aquele que reúne numa assembleia, a pessoa que está numa assembleia para levar uma palavra a um grupo com o propósito de levar e entregar uma mensagem. O livro de Eclesiastes, escrito por volta de 450 e 180 a.C., Eclesiastes trata de uma personagem. E essa personagem é um rei, que relata as suas experiências, as suas frustrações, as lições de vida, e fala também sobre uma autocrítica sobre o seu reinado. Alguns dizem que foi Salomão, outros não, mas de fato é um rei, porque ele mesmo declara que no seu reinado ele viu e entendeu certas coisas. E ele viu e passou por tantas coisas relacionadas ao reinado e pôde ter os prós e os contras da sua vida. Mas ele é considerado um livro, até certo ponto, desconcertante, porque é um livro crítico. É um livro crítico, mas ao mesmo tempo é um livro realista. É um livro que fala sobre a nossa condição como seres humanos. É um livro que vai direto ao ponto, não fica medindo palavras, é um livro direto, é um livro muito transparente e é considerado, como eu já disse, um livro por muitos, às vezes até um pouco amargo, mas que fala a realidade para as nossas vidas. E assim como um remédio é amargo, mas traz cura, muitas vezes uma palavra aberta, né, lá no livro de Provérbios vai dizendo que a palavra aberta é muito melhor, a palavra transparente, ela é melhor do que amor encoberto, ela é melhor do que você ficar tendo rodeios, ir direto ao ponto. Segundo o comentário do bíblico Moody,
O propósito deste livro, achei muito interessante essa exposição desse comentário, diz que o principal alvo desse autor é mostrar o quê? Uma experiência pessoal e todos os alvos e bênçãos terrenos. Quando você busca apenas isso, você vai ter uma insatisfação, um vazio. Se o foco for só nas coisas desta vida, vai haver insatisfação, vai haver um vazio. Porque o bem mais alto que nós temos nesta vida é sermos reverentes, temermos a Deus e sermos obedientes a Ele. E ele chega nessa conclusão também. E o autor deste livro, ele fala de uma forma muito clara, Deus fez tudo perfeito, tudo simples, mas a gente complica as coisas. E são palavras de alguém que pediu sabedoria. Provavelmente Salomão, alguém que pediu sabedoria para Deus. Ele teve toda a fama, todo o dinheiro, todo o poder, todas as mulheres que os homens neste mundo possam almejar. Mas ele chega ao final da vida amargo, frustrado, e entendendo que muitas coisas ele complicou. E se ele não tivesse tomado certas posturas, se ele tivesse tomado outras decisões na sua vida, as coisas seriam diferentes. E assim é conosco também. Ele mostra um ser miserável, que não quer viver bem, mas que dá um basta naquilo que é supérfluo, aquilo que não vale a pena. Mas eu creio que nós não precisamos de muita coisa para ter uma vida abençoada, uma vida simples. E prova disso é que existem muitas famílias que vivem com simplicidade, mas têm felicidade. Tem muito mais alegria do que muitos que moram em lugares que são aí cobiçados pela mídia, pelas pessoas, pela sociedade, mas na sua simplicidade. Eles têm alegria, porque a alegria, como nós cantamos, está no coração de quem conhece Jesus. E a gente vai entendendo isso de modo muito claro. Mas nós vemos que esse mundo que nós vivemos é um mundo complicado. Nós estamos vivendo um tempo complicado. Esse tempo que nós vivemos é um tempo complicado. Imagina só, quem imaginou que a gente não pudesse se reunir, todo mundo teria que usar máscara, todo mundo teria que usar álcool gel, não podia se encontrar. São as complicações que nós mesmos criamos. O homem complica tudo. Não é? Estamos no meio de uma pandemia, e Deus permitiu que ela acontecesse, porque o homem complica. O homem complica as coisas. E a gente vai entendendo que, muitas vezes, o que a mídia quer colocar, o que a sociedade tenta colocar, é algo em torno de tudo aquilo que envolva descontentamento, porque a gente não se contente com as coisas, a gente se torna miseravelmente insatisfeito com o que somos, muitas vezes com o que temos. Por quê? Por causa da complicação. Mas para que nós venhamos adquirir o que eles oferecem, o que a mídia coloca, o que a publicidade grita, um contínuo mais, adquira mais, tenha mais. Não se contente. E muitas vezes a publicidade tem esse lado, né? De fazer com que a gente adquira aquilo que não precisa e muitas vezes por um valor que não dispomos. E o texto vai dizendo que, embora Deus nos tenha feito de um modo reto, os homens se desviaram dessa condição. Eles começaram a buscar astúcias, isso é, propósitos, planos, que vão introduzir quê? Corrupção nesse mundo que nós vivemos. Agora, eu quero falar nesta noite, o texto é muito longo, assim, no sentido de exposição, mas eu quero falar apenas duas coisas nesta noite, que são inimigos da simplicidade e da descomplicação. Eu creio que nós queremos descomplicar. Eu creio que nós queremos viver na simplicidade. E o que acontece? Existem alguns inimigos. O primeiro deles é a competição. E o autor aqui do livro de Eclesiastes, ele faz cair por terra todos os enganos desta vida. Todas as ilusões que fazem com que o homem se engane. Riqueza, poder, ciência, prazeres, status social, trabalho para enriquecer.
E somente o livro de Eclesiastes, ele fala de mais de 20 problemas que afetam o ser humano e o homem, e que muitas coisas não valem a pena. Né? Talvez você olhe para mim e fale assim, olha, você está trazendo uma mensagem para baixo. Não é isso. O que eu quero dizer é que nós temos que colocar o nosso foco nas coisas certas. E vamos chegar nesse ponto, aguardem um pouco, nós vamos falar algumas coisas que acontecem para tirar a simplicidade e para tirar a descomplicação. E uma delas é a competição. Essa sociedade que nós vivemos é uma sociedade competitiva. Eu preciso ter mais, eu preciso alcançar mais. As pessoas olham muito para a aparência, olham muito para os bens, olham muito para as coisas que possamos possuir. Mas a Bíblia é muito clara, fala que Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, e ele era o Rei dos Reis, ele era e é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E ele não tinha onde reclinar a cabeça. Não tinha casa, não tinha nada, não tinha condução. Mas assim, a gente vai entendendo que dentro dessa perspectiva, dessa definição do Filho do Homem, aquele que não tinha onde reclinar a cabeça, ele está usando uma linguagem figurada para enfatizar que a sua prioridade era a missão, e a missão era salvar e buscar o que se havia perdido. Eu e você, nós temos uma missão. E essa missão é muito além do que nós possamos imaginar, é muito além do que nós possamos adquirir, é muito além daquilo que sejam ilusões, enganos que esta vida tenta nos oferecer. E eu acho tão interessante que no meio desse isolamento, no meio dessa pandemia, muitos começaram a colocar as suas prioridades no lugar certo, muitas pessoas começaram a cuidar mais da sua família, começaram a cuidar da saúde, começaram a olhar mais para Deus, estão com saudade da comunhão. Como é muitas vezes importante alinhar as prioridades. Jesus estava falando quando ele era esse pregador, e era um pregador itinerante, que era alguém que não tinha uma residência fixa, era alguém que não tinha realmente onde reclinar a cabeça, mas ele era o Rei dos Reis, ele era e é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, é a luz do mundo, como nós cantamos logo no começo. E a própria vida dele, o modelo de Jesus, nos mostra que nós não precisamos de muita coisa. E muitas vezes nós nos mantemos à frente dessa corrida maluca que nós estamos vivendo, que ela foi freada por essa pandemia. Muitos estavam esgotados, sem fôlego. E ele mesmo, num dos seus textos, ele declara que ele sentiu que muitas das coisas que ele estava fazendo era como correr atrás do vento. Era como correr atrás do vento. Charles Swindoll, um grande pregador, ele escreveu um livro, até recomendo para você ler. Se você não achar, você encontra também em PDF. Intimidade com o Todo-Poderoso. Ele diz assim: para que nós tenhamos intimidade com Deus, de fato, nós precisamos reorganizar a nossa vida, e para isso é imprescindível, é imperativo simplificar. Tivemos que simplificar muita coisa, né? Nesse tempo. Muitos reorganizaram a vida. Muitos olharam mais para dentro da sua casa, da sua família. E como é precioso saber que Deus está nos ensinando no meio desse tempo. Ele é muito pedagógico. Nosso Deus é didático, Ele nos ensina. E se a gente não entende o poder da simplificação, que é imperativo, que é importantíssimo eu simplificar a vida, a gente vai correr o risco de ser seduzido por esse mundo. E o próprio apóstolo Paulo adverte lá em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e da pureza devida a Cristo. O próprio apóstolo Paulo alertando a igreja de Corinto, e a nossa igreja de um modo geral nos dias de hoje. Olha, alinha a sua vida. Se você ficar envolvido com muitas coisas desta vida, com muitas astúcias, você vai ser enganado.
E a sua mente vai se apartar daquilo que é importante, que é a simplicidade, a pureza, e que nós temos que ter em Cristo Jesus. E Charles Swindoll também declara que aquele que se dispõe, e aqui é um alerta, aquele que se dispõe a simplificar a sua vida, logo ele vai descobrir que está rigorosamente na contramão. Quem deseja hoje viver na simplicidade, quem deseja hoje viver de uma forma mais tranquila, não olhar apenas para as coisas desta vida, ele vai viver uma viagem meio que solitária, vai se sentir na contramão. E a igreja está sendo chamada para a simplicidade. A simplicidade. Hoje não dá para ter mais bandas enormes, cultos fabulosos como eram feitos em outros tempos, mas nós estamos aqui fazendo. No simples. Mas Deus está olhando para a nossa mente, para o nosso coração. Deus está olhando para a mente, para o coração de você. Você que está participando desse grupo, Deus está olhando para o nosso coração. E Ele deseja que, como cantamos logo nisso, em espírito e em verdade, nós o adoremos. Ele está procurando, Ele está buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas infelizmente nessa sociedade que nós vivemos, a simplicidade é símbolo de pessoas derrotadas. É símbolo de alguém que não é vitorioso. Há uma corrida, né, para os chamados bezerros de ouro, né, dos novos tempos. Há uma corrida para aquilo que não vale a pena. Nós precisamos descomplicar, amém? Descomplique. Não seja refém da competição. Não seja uma pessoa que está querendo competir com este ou com aquele. A competitividade, ela nos afeta. Inclusive até no meio eclesiástico, infelizmente. Mas nós temos que olhar para o que Deus está fazendo. O que Deus nos manda fazer. O que Deus direciona para que façamos. O próprio Caim foi traído por quê? Pela sua competição. Ele competiu, quis competir com o seu irmão e matou. Caim passou por isso. O rei Saul também ficou querendo competir com aquele que já seria logo no futuro o rei de Israel. A competição, ela é mortal. A competição, ela nos faz só sermos prejudicados. Então nós precisamos nos voltar para a simplicidade. Deixar toda a competitividade de lado. Porque isso nos faz viver uma vida descomplicada. Amém? Uma outra inimiga que eu quero falar com vocês nesta noite, da simplicidade, uma inimiga que nos faz complicar as coisas, que nos impede de descomplicar a nossa vida, é também a inveja. A inveja. A gente vive numa sociedade das comparações, dos julgamentos, dos sentimentos de orgulho, dos lamentos, que nos levam o quê? A nos desviar a nossa atenção de Deus, para nos firmar em nós mesmos e não na sociedade e no conjunto. Nós nos achamos tão cheios de direitos. Eu tenho direito disso, eu tenho direito daquilo. Nós achamos que precisamos e queremos ter tudo aquilo que está sendo oferecido à nossa disposição, mas nós temos que ter e viver de acordo com a vontade de Deus. Amém? E certo historiador russo, ele declarou algo muito interessante. Ele disse assim, ó: sinta-se feliz se você não congelar no frio, se a sede e a fome não agarrar o seu interior, se a sua coluna não estiver danificada, se os seus pés puderem andar, se os seus 2 braços puderem movimentar-se, se os seus olhos puderem enxergar, se os seus 2 ouvidos puderem ouvir, então de quem você poderá ter inveja? E por quê? E por que inveja desse ou daquele? Infelizmente a inveja é algo que devora a nossa comunhão com Deus. E o apóstolo Paulo declarou isso. Ele declarou de uma forma muito clara: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprender a viver contente é um ensinamento
que precisamos dele por toda a nossa vida. Aprender a viver contente, com poucas pessoas no culto. Aprender a viver contente com o culto lotado. Aprender a viver contente numa pandemia. Aprender a viver contente quando tudo não está de acordo com aquilo que a gente imaginava ou queria. Isso é um aprendizado. Deus quer que nós aprendamos a viver contente. E é isso que o autor declara, e declara de uma forma muito clara. Olha, Deus fez tudo tão tranquilo, tão simples, nós complicamos todas as coisas. Complicamos ou não? Fala se a gente complica. A gente complica. A gente complica. Mas Deus está nos chamando a descomplicar, porque a vida é breve. E no final das contas, a vida, se não for focada em buscar ao reino de Deus, é uma vida inútil. E o autor, ele aconselha a concentrar-se nesse Deus, Deus tremendo, Deus eterno, em vez dos deuses deste mundo. Não estou aqui falando de idolatria. Os deuses com D minúsculo, que tentam fazer com que a gente idolatre, às vezes, a posição social, às vezes, os nossos bens, às vezes, coisas que são tão efêmeras, mas Deus quer que a gente olhe para Ele em todo o tempo. E Deus nos fez simples e direitos, portanto, santifique, descomplique, simplifique. É isso que Deus quer que a gente faça e que a gente busque a Deus. Amém? Eu gostaria de estar encerrando, porque o livro de Eclesiastes é um livro que nos aconselha ao que fazer. E o capítulo 12, quero acompanhar com você, Eclesiastes, capítulo 12, nos dá o conselho final deste sábio, deste rei que teve tudo, deste rei que sabia o que era a ciência, o que eram os prazeres, o que era ser poderoso, né, que tinha experiência de sobra, né, para que a gente entendesse tantas coisas que ele coloca diante de nós, e fala assim: olha, se você quer saber de alguém que tem experiência no assunto, você está falando comigo. É como se o sábio estivesse dizendo isso, este rei estivesse falando: olha, eu sei, eu conheço tudo, eu já passei por várias coisas. E aqui eu deixo um conselho final para você. Um conselho muito sábio. Está aqui no capítulo 12 de Eclesiastes, quando diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias difíceis, e cheguem os anos em que dirás: não tenho prazer neles. Antes que o sol e a luz, a lua e as estrelas se escureçam, e as nuvens voltem depois da chuva, quando os guardas da casa tremerem, os homens fortes andarem curvados e cessarem os moedores, que já serão poucos, e os que olham pela janela se escurecerem. Quando as portas da rua se fecharem, quando diminuir o barulho do moinho, e acordares com o canto dos pássaros, e silenciar o som de todos os cânticos, quando tremeres à altura e te assustares pelos caminhos, quando florescer a amendoeira, o gafanhoto for em peso, e o desejo já não se despertar, o homem vai à sua morada eterna, e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre o copo de ouro, ou se despedace o cântaro junto à fonte, ou se desfaça a roda junto à cisterna, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o Deus. Que grande ilusão! Tudo é ilusão, diz o sábio, tudo é ilusão. Além de ser mestre, o sábio também ensinou conhecimento ao povo. Refletiu, examinou e organizou muitos provérbios. O sábio procurou achar palavras agradáveis e escreveu com propriedade discursos plenos de verdade. Aí ele conclui, e essa é a conclusão
do propósito que nós temos nesta vida. As palavras dos sábios são como aguilhões, as palavras reunidas dos mestres, dadas por um único pastor, são como pregos bem fixados. Além disso, meu filho, atenção, produzir muitos livros é algo que não tem fim, estudar demais deixa o corpo esgotado. Agora que já disse tudo, aqui está a conclusão. E olha o que ele fala: teme a Deus, obedece aos seus mandamentos, porque este é o propósito do homem, porque Deus levará a juízo tudo que foi feito e até tudo que está oculto, quer seja bom, quer seja mal. Melhor coisa que nós podemos fazer é temer a Deus, obedecer a Ele, fazer a sua vontade. É nos lançarmos aos pés dEle, é clamar a Ele, é dizer: Senhor, estou totalmente na tua dependência. Eu dependo totalmente de Ti. E me ajuda, Pai. O Senhor já ensinou o sábio. A palavra está aqui, clara para eu entender. Eu não quero chegar no final da vida e dizer: tudo foi ilusão. Eu quero chegar no final da vida, como disse o apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Que essa seja a nossa visão, que esse seja o nosso propósito e que essa seja a nossa atitude, chegando ali no final da nossa vida, a gente possa dizer: obrigado, Senhor, porque eu não perdi tempo na minha vida. Obrigado porque eu compliquei menos. Nós já complicamos por natureza. Obrigado porque o Senhor me deu a graça, a vitória de poder complicar menos. Obrigado. Que Deus nos dê essa graça, que Deus nos dê essa direção. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a temer ao Senhor, buscar a tua face, viver em obediência ao Senhor. Perdoa-nos, ó Pai, porque muitas vezes complicamos tudo. Sentimos-nos como o sábio, como o rei, que declara as suas angústias, frustrações, suas desilusões. E nós estamos querendo declarar que nós não queremos nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas buscar a tua face, a tua presença, buscar ao Senhor em todo o tempo. Louvado, exaltado seja o teu nome. Abençoa cada um que nos assiste neste momento, que participa online no culto, aos irmãos que presencialmente vieram. Estamos em pouquíssimos, o Senhor sabe, mas creio que é da vontade do Senhor que assim fosse. E nós nos submetemos ao Senhor, nós nos submetemos à tua vontade, e nós te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui na tua casa mais uma vez. Louvado, exaltado e glorificado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado por esse momento. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Vamos declarar? A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, tudo está em ti. Contigo caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, tudo está em ti. Contigo caminhar,
Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Senhor nosso Deus, obrigado. Obrigado porque mesmo a gente complicando tudo, o Senhor tem misericórdia de nós. Abençoa, Pai, a vida de cada um que participa deste culto neste momento. Derrama da Tua paz, da Tua alegria, da Tua bênção. E o nosso desejo é realmente nos lançar aos Teus pés e nos derramar diante do Senhor, porque o Senhor é o nosso guia. O Senhor é a nossa direção em todo o tempo. Louvado e exaltado seja o Teu nome. Glorificado seja o Senhor. Oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com o Teu povo hoje e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Até o próximo culto em nome de Jesus. Aos que acompanharam online, se esse vídeo abençoa a sua vida, se essa palavra abençoa, compartilhe. Nosso desejo é compartilhar com outros e abençoarmos outras vidas em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Amém.